Muita gente ainda tem dificuldade na hora de regular a sua máquina, principalmente quando vai fazer travesseirinho. Então hoje eu estou aqui com a minha produção, eu tô com as minhas massinhas prontas, recheio pronto e vou fazer uma belíssima produção de travesseiros de presunto e queijo. E vou compartilhar aqui com vocês tudo bonitinho, como é que eu vou configurar, como é que eu vou ajustar para chegar na gramatura que eu desejo para fazer os meus salgadinhos. Então, se gosta desse conteúdo, me acompanha até o final desse vídeo que eu vou mostrar tudinho para vocês. Bom, meus queridos, já vou mostrando aqui para vocês a consistência do nosso recheio, tá? Eu tenho aqui presunto trituradinho com mussarela, tá? Não tem mais nada além de presunto e mussarela. E aqui já é o suficiente para dar a liga necessária para poder passar na modeladora, galerinha. Desse jeitinho aqui, ó, recheio soltinho. Agora a gente vai abastecer aqui do ladinho do recheio. E eu vou mostrar para vocês como esse recheio apenas com presunto e queijo passa tranquilamente aí na nossa modeladora. Todo maquinário a gente precisa encontrar as gramaturas certinha para poder trabalhar. Primeiro passando recheio, primeiro passando massa. Então essa forma ela vai ser para qualquer tipo de maquinário. O que vai diferenciar são os comandos, né? Por exemplo, eu vou compartilhar aqui com vocês o comando da modeladora que eu trabalho, que é uma 5.5 da Seimac, tá? Então, se você tem uma modeladora, por exemplo, 2.0 ou uma 7.0, vai ser diferente aí os comandos que vocês vão precisar utilizar, tá? Então, mas a forma que vocês vão encontrar as gramaturas e a regulagem é sempre da mesma forma para qualquer tipo de maquinário que vocês adquirirem, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é passar o recheio, né? Testar bonitinho se ele tá passando legal, testar a velocidade dele, e eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu vou fazer esse próximo passo. Bom, galera, tá vazia a minha máquina, tá? Agora eu vou começar a passar o recheio aqui pelo ladinho do recheio, tá? Lembrando, galera, que eu tô aqui, deixa eu abrir o molde, porque ele tava fechadinho. Eu tô aqui com os moldes de travesseirinho, que é aquele que parece uma tesourinha. Eu sempre gosto de passar, galera, um papel filme aqui nos meus moldes, que eu acho que facilita bastante na hora da regulagem. E como eu vou fazer travesseirinho de 20 gramas, então eu tô utilizando aqui o bico de massa e recheio número 3, tá? Tanto massa como recheio, porque eu acho que fica o formatinho mais legal aí com esses bicos de massa e recheio. A paredinha aqui, ó, galera, eu sempre procuro trabalhar com um travesseirinho mais grossinho, uma parede de massa, porque ele fica mais fácil na hora de fechar, tá? Então, ó, eu tô utilizando aqui, ó, mais ou menos 3 roscas aparecendo aqui. Mas isso tudo você vai fazer, vai testando aí na hora que for fazer a regulagem dos salgados. Então, ó, eu tô com o meu recheio, galera, no 45, tá? Normalmente, na hora que eu vou fazer os travesseirinhos, fica aí na média de 40 a 45% aqui a configuração de recheio, tá? Não é uma regra, galera. Pode ser que mude aí no decorrer da produção, mas fica aí bem próximo esses números aí quando a gente vai produzir, tá? Então agora é só o abastecimento e vou mostrar pra vocês a passagem aqui do recheio. Ó, prontinho. Eu enchi aqui, galera, até a metade da caixa de recheio, tá? Agora eu vou ligar apenas o recheio. Eu estou com esse saquinho aqui, galera, porque eu uso a empanadeira para fazer as minhas produções, tá? Então, como isso aqui é uma produção real, então vai ficar configurado da forma que eu vou tocar a minha produção, tá, galera? Ó, já começou a descer um pouquinho. Ele vai descendo assim mesmo, meio descompensado, mas daqui a pouquinho
já começa a descer normalmente aqui, porque tá tudo vazio, né, galera? Ele tá preenchendo aqui agora. Uma das coisas que vocês me perguntam bastante também é em questão de manter o tamanho do salgado. Vocês falam, ah, Aline, mas eu não consigo manter a minha produção sem oscilar. Gente, caixa de massa e recheio, elas precisam estar sempre na metade, tá? Então vocês não podem colocar nem muito e nem pouco. Então não pode faltar, mas também não pode ficar sobrecarregado. Então sempre mantendo, ó. Aqui, ó, ela ainda tá mantendo aqui, ó, a metade, então eu ainda não preenchi. Na hora que baixar um pouquinho, eu vou lá no meu recheio e vou completando aqui pra ver, né, pra que não caia e não aconteça aí de salgado sem recheio, tá? Então é sempre dessa forma que eu vou fazendo, tanto na caixa de recheio como na caixa de massa. Ó, meu recheio ele tá saindo muito picadinho. Eu vou aumentar essa velocidade aqui, ó, só pra ele poder descer legal. Eu vou aumentar ele aqui para 100%. Só para ele poder encher aqui. E começar a descer. Até porque, galera, eu troquei a marca do meu presunto. E é a primeira vez que eu estou utilizando esse presunto aqui. Então pode ser que eu precise mexer na regulagem, que eu não estou habituada a trabalhar. Ó, vou deixar aqui no 50%. É mais do que eu costumo trabalhar normalmente aí com o presunto da outra marca, tá? Eu troquei, eu peguei um presunto mais sequinho, com menos gordura essa semana, então é isso que eu falo, não tem a regulagem perfeita. A gente precisa aprender a regular direitinho para poder trabalhar com qualquer tipo de massa, com qualquer tipo de recheio. E é essa a graça, né, galera? Agora que eu já passei o recheio, a gente vai fazer a passagem da massa, tá? Gente, eu procuro trabalhar com ele mais lento, tá? Pra ele poder fazer um fechamento mais preciso. Então eu não vou colocar a minha massa em 100% não, tá? Eu vou deixar a minha massa em 70% para que eu trabalhe com a máquina mais devagar mesmo, que é essa a intenção, trabalhar com ela mais devagarzinho. Ó, minha massa tá em 100%, eu vou deixar, porque eu vou descer essa massa aqui. E depois eu vou regular para 70. A encher não, desculpa, galera, a descer aqui. Aí eu vou reduzir para 70 agora. E vou fazer o que, galera? Eu vou testar a parede de massa, tá? Como é que eu faço isso? Eu venho com a tesoura, faço um corte. Ó, é exatamente assim. Eu gosto de fazer com ela mais grosseirinha, porque o travesseirinho, ele dá um pouco mais de trabalho pra poder fechar. Então eu gosto de trabalhar com as paredes mais grosseiras mesmo, tá? Aí, galera, é o seguinte, uma outra coisa que vocês me perguntam muito. Por que que eu passo primeiro o recheio? Gente, eu sempre gosto de passar o recheio primeiro. Uma, pra testar a consistência, ver se tá tudo ok aqui, né?
E outra, porque evita de ficar ar dentro do salgado. Porque uma das coisas que faz o salgado estourar na hora de fritar é se ele ficar com ar dentro. Então, desse jeito, como já preencheu todos os tubos aqui, ó, antes de você passar a massa, então já evita que esse ar fique voltando aqui e acabe indo para dentro do seu salgado, tá? Então, eu sempre começo pelo recheio. Tem algumas pessoas que eu já vi que fazem ao contrário, né? Não é que esteja errado, galera, não é isso, tá? Mas eu prefiro passar dessa forma para evitar aí que tenha alguma complicação. Eu vou trabalhar aqui com salgados 20 gramas, né? Então eu preciso encontrar apenas de massa o peso aqui de 14 gramas. Então agora eu vou mexer no meu molde, galera. Eu vou deixar o meu molde no 50% e a massa... Não, 50 não, vou pôr no 40%. E a massa em 70%. E vamos ver se a gente vai chegar nesse tamanho aí de 14 gramas que eu tô falando pra vocês, tá? Por que 14 gramas? Porque o restante a gente vai completar com o recheio, né? O recheio o recheio não, desculpa, gente, o salgado todo, eu preciso que ele chegue aqui numas 18, 19 gramas, porque ainda tem o empanamento, né? Aí ele acaba ficando aí com as 20 gramas, que é o que a gente trabalha, tá? Então agora eu vou ligar a massa e o molde. E sim, gente, a ideia é a máquina trabalhar mais devagar mesmo. No travesseirinho eu trabalho com ela mais devagar, justamente porque eu quero um fechamento mais preciso. Mas tá muito grande, tá? Tá saindo aqui, ó, com 19 gramas, 20, só de massa. Então, assim, eu não quero reduzir essa velocidade de molde. Então, eu vou reduzir a minha massa. Reduzir não, né? Eu teria que aumentar o meu molde. Só que eu não quero, eu quero trabalhar com ele devagarzinho. Então eu só diminuí aqui a velocidade da massa, porque eu quero que o meu molde continue devagar. Ó, como já diminuiu aqui o tamanho, agora tá em 15 gramas, galera. Tá em 15,16, então eu vou diminuir um pouquinho mais. Vou trabalhar aqui com a massa no 55, vamos ver se chegamos no nosso tamanho desejado. Tá 12, 13, agora ficou muito pequeno. Coloquei em 58 a nossa massa. Agora chegamos aqui, galera, em 13, 14 gramas, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, tudo bonitinho, fechadinho, até porque só tem massa, né? Então, é claro que ele vai ficar fechadinho. E agora sim, eu vou ligar todos os parâmetros juntos. Eu vou ligar massa, molde e recheio. E vamos ver como é que vai se comportar. Esses primeiros aqui a gente descarta, tá? Agora sim eu vou começar a pesar aqui, ó. Tá saindo bem aberto ainda, galera. Eu acho que é porque tá com muito recheio. Ó, tá com 20 gramas. Mas tá saindo bem abertinho ainda, ó, tá vendo? Ó, 20 gramas, mas muito aberto. Um lado fechado
e o outro aberto. Teve algum seguidor que me falou que tava com essa dificuldade. Ali um lado fecha, o outro não. Enfim, não vou lembrar. Mas, ó, tá bem recheado, tá vendo, ó? Então, o que que eu vou fazer aqui, meus queridos? Como ele não tá saindo aqui, ó, de acordo com o que eu quero. Ó, tá saindo muito aberto, tá vendo? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Eu vou diminuir um pouquinho a quantidade do recheio, tá? Acredito que eu vou continuar nos 45%, que é normalmente o que eu trabalhava com o outro presunto mesmo. E vamos ver se vai diminuir essa gramatura, né? Porque já tá chegando em 20, 21 gramas aqui. E vai parar com esse problema aqui de abrir, tá? Então vamos novamente, ó, molde de massa. Deixa ele descer um pouquinho. Agora sim eu vou ligar o recheio. E vamos ver que trem que vai dar aqui. Deixa eu cair mais uns 5 aqui pra gente poder testar. Vamos pegar esse aqui, ó, ainda tá um pouquinho aberto, mas vamos ver a gramatura. 19 gramas. Tá bem recheado, tá? Vou diminuir aqui um pouquinho por 40 o meu recheio, tá, galera? Vamos ver se ele vai... Com a máquina rodando mesmo, tá, gente? Porque, ó, tá saindo abertinho ainda. Ó, eu acredito que agora deu bom, hein? Ó, diminuir pro 40. Ele tá saindo fechado. Vamos ver a gramatura. 20 gramas. Ó, resolvido o problema, galera, ó. 20 gramas. Ó. Bem recheadinho. Só que lembra que eu falei pra vocês que eu não gosto de fazer 20 cravada porque ainda temos o empanamento? Apesar que agora tá saindo 19 e 20. Então acho que não vou mexer mais não, viu, galerinha? 19 e 20. Vocês viram, gente, como demora? Como eu tô trabalhando com ela mais... como que fala? Diminuir um pouquinho essa massa aqui para ele fechar um pouquinho mais devagar. Ó, diminuir um pouquinho a massa para ele fechar um pouquinho mais devagar. Não caiu a gramatura. E tá saindo tudo fechadinho. Às vezes, galera, acontece de pegar uma emendinha assim do presunto, tá, ó. E ele acaba não fechando tão certinho, tá? Isso acontece mesmo, qualquer tipo de recheio, tá? E vocês viram como demora aqui pra eu ter que abastecer? Ó. Ó, 19 gramas, gente, ó. Perfeitinho, tudo fechadinho agora, ó. Nenhum aberto. Aí agora, ó. Tá vendo que tá chegando, já passou da metade? Aí agora eu venho aqui e abasteço pra sempre manter, gente, metade da caixa de massa abastecida. Sempre deixando a caixa de massa abastecida. Ó, desse jeitinho aqui que eu tô mostrando pra vocês. Manteve caixa abastecida. Só não pode derrubar no chão. Tem uns abertos aqui ainda, galera, que foi aquele que a gente foi regulando, tá? Deixa eu dar uma parada aqui pra poder mostrar pra vocês. Ó, até a gente regular, tava saindo assim, né? Abertinhos, que eu acredito que seja a dificuldade de vocês. Né, ó.
E aí aqui já são as regulagens novas. Ai, deixa eu aumentar mais. Ó, as regulagens novinha, que aí começou a sair tudo mais fechadinho, tá vendo, ó? Desse jeitinho aqui. Então agora, gente, depois que a gente regula, não tem segredo, tá? É manter caixa de massa e recheio abastecido até terminar aí a produção. Eu vou gravar mais um pouquinho pra vocês. Deixa eu pegar mais uma vasilha, que essa daqui já encheu. Que aí depois eu já vou colocar ela lá na empanadeira. Na verdade, eu já vou gravar com a empanadeira aqui pra vocês verem como é que vai ficar. Pronto, galera, agora sim, ó, tudo arrumadinho. A gente vai só mantendo ali, ó, massa e recheio. Bem tranquilo, né? Porque eu coloco a máquina pra rodar devagar, né? Então, ela não vai a todo momento precisar sendo abastecida. E é só ir mantendo aqui, ó. E como já tá lá na empanadeira, né? Rapidinho a gente dá conta aqui dessa produçãozinha. Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um enorme beijo. Até o próximo vídeo.